Olá, você, seja muito bem-vindo. O Em Pauta de hoje trata sobre um assunto polêmico que acaba de ser sancionado pela Presidência da República. É a chamada Lei da Pílula do Dia Seguinte. Ela autoriza o uso da pílula em hospitais públicos para vítimas de estupro. O recomendado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é o uso da medicação até 72 horas após a ocorrência do estupro para se evitar a gravidez de vítimas. E para falar sobre isso, eu recebo aqui exatamente duas mulheres. Trata-se da doutora Flávia do Bom Sucesso Teixeira, é antropóloga, ministra da Disciplina Medicina Preventiva e Comunitária na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e também a Cláudia Guerra, é historiadora, uma das fundadoras da ONG SOS Mulher Família. Sejam as duas muito bem-vindas. Eu quero começar falando com a doutora Flávia Bom Sucesso, porque esse tema já anda circulando lá pela Faculdade de Medicina. O que se fala a respeito? É muito polêmico, né, doutora? Então, na verdade, o que a lei faz, né, agora, né, o que essa lei vem, na verdade, ratificar é algo que já acontece na política pública. Porque a assistência à vítima de violência, ela já está prevista desde 2005, a norma técnica sai, né, já inclusive organizando o serviço de saúde para o acolhimento dessa mulher e também dessa criança, né, vítima de abuso sexual naquele momento, né. Num primeiro momento a gente estava pensando ainda separado abuso sexual e estupro. Depois da mudança na legislação a gente passa a tratar todos os atos não consentidos como estupro, né? E a partir disso a gente começa, então, todos os atos sexuais, tá? E aí a gente começa, então, a pensar em como que acolhe, como que vai ser organizada a assistência, e aí a gente vai falar um pouco mais de mulheres. E quando eu pensar em mulheres, e aqui embora fuja, né, dessa perspectiva de se pensar a mulher como a partir dos 18 anos, a gente vai pensar na política pública a partir dos 10, porque o marco regulatório vai ser exatamente a potência para a reprodução, né? E aí, exatamente pensando em algo que decorre dessa violência, né? Numa possibilidade real, que é a gravidez, né? Quando o Estado considera que todo ato sexual não consentido é considerado estupro, e esse ato acaba gerando um fruto, acaba gerando filho, uma gravidez indesejada, a senhora acredita que o Estado tem o direito de interromper, de entrar nesta questão? Então, na verdade, o abortamento decorrente da violência sexual está previsto no Código Penal desde 40. Né? Então, assim, ele já é algo previsto. O que essa lei modifica? O que ela, na verdade, a gente entende ela regulamenta, que ela vem regulamentar, o que já é previsto em lei. E ela, a gente não ganhou nada, a gente só garantiu que não perder, tá? Então, assim, como feministas, a gente pensa exatamente desse lugar. Nós não ganhamos nada. A única coisa que nós ganhamos foi a garantia de não perder. E não perder o quê? Principalmente em relação à informação para essa mulher, né, e essa adolescente vítima de estupro, de que ela pode interromper a gravidez, mas antes disso, a gente pensa numa questão anterior. Se um serviço de saúde ele é bem estruturado, a população conhece, a população confia, ela busca esse serviço, se essa mulher faz o uso da pílula nas 72 horas seguintes ao ato, a chance dela engravidar é muito pequena. E é disso que nós estamos falando, porque nessa perspectiva a gente evita uma outra violência para essa mulher, porque nós temos que pensar que nenhuma mulher vai para uma situação de aborto como vai para uma festa. Né? Certo. Cláudia Guerra, historiadora que está presente lá no SOS Mulher Família. E aqui eu acredito que lá chegue demandas desta natureza. E o que essas vítimas pensam a respeito? Tem demandas. E é interessante também dizer que aqui representando o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, a gente é membro fundadora desde 92 e agora como voluntária pesquisadora, e é um núcleo que vem discutindo as relações de gênero, o masculino e o feminino, e certamente a questão do aborto aparece, a questão dessa legislação, lembrando que o
Brasil é signatário, o Brasil assinou todos os tratados, convenções, acordos nacionais, internacionais de promoção de direitos humanos, de promoção das mulheres, de combate à violência conjugal, familiar e contra a mulher. Portanto, essa lei vem regulamentar. O SOS Mulher Família atende vários casos e situações de violência conjugal e familiar, e a gente sabe que existe também atos sexuais não consentidos dentro da família, o índice é muito alto, inclusive na relação conjugal, e não é porque você assinou um contrato de casamento que você tem obrigações sexuais, ela pode ser não consentida, inclusive formas então, de exercício da sexualidade. Dentro do casamento? Com certeza, né? Um ato não consentido é um ato violento, né? E a mulher não quer criar o filho do estuprador. Com certeza. E aí no Brasil, esse é um tema polêmico, tem várias versões, eu costumo brincar que é assim, para essa história tem pelo menos 3 versões, né? A minha, a sua e a verdade, no mínimo 3, né? Porque nós temos um Estado que deveria ser laico. O que é um Estado laico? Sem direcionamento religioso, ele tem que atender a diversidade e a pluralidade. Até mesmo porque a igreja bate na tecla de que interromper esta gravidez, mesmo sendo ela indesejada, é sim cometer, assassinar o bebê antes mesmo dele ser gerado. Deixa eu só tentar te dizer uma coisa. Quando essa lei, e ela usa um termo que para as pessoas ainda é bastante complexo, que foi o que de fato a igreja se posicionou, que é a ideia da profilaxia da gravidez, a prevenção, né? O que nós estamos dizendo é que essa pílula, ela não é abortiva, ela evita a gravidez. Né? Quando é considerado a fecundação? A fecundação. Isso. A pílula 72 horas após o ato indesejado. Isso. Quando é considerado que gerou-se uma vida? Então, porque até isso tem divergência, né, para prevenir é porque ainda não foi gerado. Não foi fecundado. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, né? O aborto, ele é possível, ele está regulamentado, existem serviços e centros de referência para realizá-lo, que seria a interrupção da gravidez, ela sim já ocorrendo. Então, nós temos normas técnicas que orientam essa ação até a 12ª semana com um tipo de medicação e até a 20ª semana com um outro tipo de interferência. Então, aí nesse momento a gente está dizendo de interrupção de gravidez. Isso agora, é o aborto. E que pela legislação, só para complementar, porque às vezes o público em casa é leigo, no sentido do estupro já é legalizado no Brasil, no sentido de má formação fetal em alguns casos e risco de vida da mãe. Então, esses casos todos, o aborto no Brasil é legal. Em alguns países do mundo ele é legal em todas as situações, né? Em alguns países do mundo ele é considerado crime. No Brasil ele é legal nesses casos, né? E o conceito de vida, você pergunta, né? O que é vida? Né? É historicamente construído. Gente, na Idade Média, aqueles que tinham deficiência física eram jogados do penhasco, porque não mereciam existir, saíam navios com pessoas pobres, chamadas loucas e deficientes, e voltavam vazios esses navios. Então, a própria concepção de vida é historicamente construída, né? Alguns diziam, quando a alma entra no ser, isso seria a partir de tantos meses, né? Santo Agostinho fez toda uma discussão a esse respeito. E hoje a ciência é dividida também. Alguns dizem que é vida, o óvulo entrou no espermatozoide, fecundação, e outros dizem que é quando se forma o sistema nervoso. Porque você tem a barata, tem vida, e eu não mato a barata? Mas não é pessoa. E se a gente pensar nos grandes dilemas éticos contemporâneos, né? Por exemplo, nós estamos com grandes avanços em relação à fecundação, a possibilidade de fecundação assistida, né? Então, assim, as várias formas de poder se engravidar. Então, eu poderia discutir com todo mundo que trabalha com esse tipo de intervenção que o embrião, então, é vida e eles estão congelando uma vida no congelador. O que eles vão fazer com o descarte desses embriões? Isso. Então, assim, nessa perspectiva, se a gente for colocar tudo no mesmo lugar, né, a gente tem que afinar um discurso sobre isso. Né? Porque esses óvulos são descartados, reprodução in vitro, nem todos são fecundados e alguns são descartados. Ou congelados. Como é que isso pode? Então nós temos a bioética, a discussão da bioética, da filosofia, da história, da igreja, são várias versões, por isso um tema polêmico. Mas aqui eu acho que é muito importante a gente pensar da saúde. Isso, que do ponto de vista da saúde, o que essa lei fez avançar? Tá? O que para mim é fundamental. E dos direitos sexuais e reprodutivos, né, Flávia? Que eu acho que esse é o ponto. Exatamente, mas assim, quando ela estabelece
que o atendimento à vítima de violência sexual, ele é emergencial, o conceito é muito importante para nós, né? Então, quando diz que é uma emergência, isso para gente que trabalha no serviço público, que pensa a organização de um equipamento público, isso é importante, porque se uma mulher chega, uma adolescente chega, e ela é caracterizado como emergência, o atendimento é imediato. Porque da forma como os serviços vêm se organizando, uma mulher vítima de um estupro, ela chega no hospital, ela pode ficar aguardando por atendimento se ela não tiver nenhuma lesão evidente. Então, assim, isso, como a lei vem, ela estabelece que todo e qualquer, ela não define se tem lesão é emergência, se não tem lesão não é emergência. Passa a ser emergência toda. E aí isso reorganiza o sistema de saúde. Isso é importante. Tá certo. Doutora Flávia Teixeira, Cláudia Guerra, sem dúvida um tema polêmico. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco o Em Pauta volta para falar sobre esse tema tão polêmico e pontos específicos que tratam sobre esse uso da pílula do dia seguinte. É um instante só e nós estamos de volta. Começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Ah, é? Quero ver você no tatame, então. Judô? Hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. Acordar com os galos, tomar banho de rio, comer fruta no pé, crescer no campo é muito bom. Mas para crescer de verdade, uma criança precisa de educação em uma boa escola. Com o Pronacampo, o governo federal vai construir mais escolas no campo, garantir transporte de qualidade, oferecer ensino profissionalizante, formação continuada para professores e educação em tempo integral. Vai fortalecer no campo um direito que é de todo brasileiro: estudar, ter futuro e ser feliz no lugar onde vive. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Só é motorista quem é habilitado. Bom, Em Pauta está de volta, hoje tratando sobre a lei do uso da pílula do dia seguinte, lei já sancionada pela Presidência da República, regulamentando o uso dessa pílula no sistema público de saúde. Bom, eu quero falar com a doutora Cláudia Guerra, que é da ONG SOS Mulher Família, também historiadora, e exatamente nesse dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 7 anos. Ela que vem garantir os direitos da mulher quando da violência, e o estupro é violência contra a mulher. Sim, né? Sim. Um dia oportuno porque se comemora os 7 anos da lei e se discute o uso da pílula do dia seguinte. Existe orientação para essas mulheres no sistema público? Quem deveria orientar? Então, a Lei Maria da Penha comemora 7
7 anos, mas nós temos aí várias lacunas no sentido, inclusive, da sua operacionalização. Em Uberlândia não foi criado ainda o Juizado Especial Criminal e Cível, que operacionaliza com uma equipe multidisciplinar, inclusive com um profissional da área da saúde, serviço social, da psicologia, etc., para esse atendimento multidisciplinar. O SOS Mulher e Família, enquanto ONG, vem fazendo isso há 16 anos. A gente já até sugeriu uma parceria com o Estado para ele não ter que inventar roda, investir em formação de pessoal, que façam isso conosco, que não aconteceu isso em Uberlândia ainda. Então nós temos que os casos vão para várias varas, com vários juízes, cada qual com a sua mentalidade e visão sobre o que é violência contra a mulher, e a gente tem problemas. Então, primeiro caso é esse, a operacionalização hoje é dificultada. E a gente tem, sim, os problemas de violência conjugal e doméstica contra a mulher que envolvem situações de violência sexual, inclusive conjugal, ou de pais com filhas. Não são raros os casos que a ONG SOS Mulher e Família atende de abuso sexual de pais com filhos. A legislação de estupro avançou recentemente, era uma briga do movimento de mulheres há anos, porque só era considerado estupro pênis na vagina, e hoje a gente entende que tudo ofende a dignidade sexual. Então pode ser na vagina, pode ser no ânus, o menino é também abusado sexualmente, né? A mídia estampava sempre, menino era tentado violento ao pudor, mas a mídia colocava como estupro equivocadamente, porque a legislação não usava essa terminologia. Então hoje tudo é considerado ofensa à dignidade sexual, porque não são só as mulheres, mas as mulheres e os homens também, apesar de estatisticamente o número de mulheres, meninas e mulheres adultas, do ponto de vista da violência sexual, esse índice é muito maior junto às mulheres. Então, é muito importante que a gente consiga operacionalizar a Lei Maria da Penha. E nessa rede de enfrentamento, e a rede não brota, é preciso momentos de conexão, a saúde é fundamental. Então, não dá, e o que estava pegando do ponto de vista das visões religiosas em relação a essa legislação que a Dilma aí sanciona, não só a questão do preventivo, da profilaxia, mas também de que a saúde não tem que dar orientação para essas mulheres. Imagina, o Brasil assinou todos os protocolos. A saúde tem que dar orientação e fornecer informação, sim. Então, esses dois pontos estavam dando pau, e o Estado que é laico, mas que se sente pressionado por todas essas Cláudia, quando visões. você nos lembra que não há operacionalização de uma lei que já existe aí há 7 anos, comemorado nesse 7 de agosto... Fica capenga, né? Nos leva a ter uma curiosidade a respeito da operacionalização da lei do uso da pílula do dia seguinte, porque são só 72 horas, não vai ter 7 anos para esperar que haja uma operacionalização. Como que fica, doutora? Afinal de contas, é uma decisão a curtíssimo prazo, usar ou não usar a pílula do dia seguinte. O que é e o que não é o estupro? Posso aplicar a lei e usar a pílula do dia seguinte nesse determinado ponto que eu aqui agora identifiquei? Outra questão que eu queria que a Flávia falasse também, porque dava pau antes, o Ministério da Saúde fala, basta a mulher declarar. Aí vem a polícia e fala, não, tem que comprovar que foi estuprado. Se te roubam um carro, você não tem que comprovar, não, porque aí é o patrimônio que está sendo ofendido no sistema capitalista, patrimônio é importante. Então, mas se você é estuprada, você tem que comprovar. Como é que fica isso? Olha, não, vamos tentar separar esses dois procedimentos de novo, né? Uma questão é quando a mulher chega, né, e ela refere ter sido vítima de violência sexual. É muito importante a gente pensar que o discurso que a gente mais escuta é que essas mulheres não buscam serviços de saúde. Mas a gente tem que fazer uma pergunta ao contrário. Os serviços de saúde se oferecem para essas mulheres? Tem dado respostas, né? Os serviços de saúde sabem acolher essas mulheres? Porque essa pergunta que a Cláudia me faz, ela é muito pertinente, porque isso é muito recorrente. A mulher, ela diz que ela foi estuprada, basta a informação da mulher. Então, não cabe ao profissional da saúde fazer investigação. Nós não somos operadores do campo do judiciário. Então, assim, cabe ao serviço de saúde fazer um atendimento digno e respeitoso a essas mulheres. E nessa situação vai ser uma relação vítima de estupro, o sistema de saúde judiciário não entra para ajudar a definir se houve de fato um estupro e pode se aplicar a lei. E aí eu vou tentar pensar, enquanto serviço de saúde, qual que seria a responsabilidade de um serviço de saúde, tá? E aí o nosso desafio é maior. Por quê? Quando a Cláudia diz que tem 7 anos da Lei Maria da Penha, né, nós temos que pensar que a norma técnica que normatiza e orienta os serviços de saúde, incluindo o uso da pílula, né, a medicação para evitar
a gravidez, ela é de 2005. É mais então antigo. nós estamos num lugar mais antigo ainda. A luta tem sido no sentido de uma legislação que obrigue os serviços de saúde, porque já existe a nova portaria, existe norma técnica para dar conta disso, né? Então, assim... Apesar de não haver a lei, ela está vindo agora e já existir o método, as sim, portarias desde portaria 2005, já existe aplicabilidade? Sim, nós temos muitos serviços construídos no Brasil. Você pode me perguntar de Uberlândia, tá? Então, o que Uberlândia nós temos hoje? É uma rede, a gente costuma dizer, né? A gente não tem uma rede de saúde, nós temos buracos de atenção em saúde para as mulheres vítimas de violência e crianças também. O que difere muito, tá? O atendimento para criança e adolescente, as pesquisas mostram que os abusadores, e aí pensando na violência sexual, eles têm uma relação muitas vezes familiar. A maioria delas, as crianças e adolescentes, são abusadas por pessoas com as quais elas têm relações de confiança, diferente da mulher. Tá? O que as pesquisas vêm apontando é que as mulheres, elas são vítimas de estupro por pessoas desconhecidas. Então, isso dá uma diferença quando a gente vai pensar a questão da segurança pública. Mas, na questão da assistência, nos importa pensar que essa mulher chegou. Qual que é a obrigação do serviço de saúde se o fato ocorreu dentro dessas 72 horas? Seguir todas as deliberações que já estavam, inclusive medicações, a forma de dar... Tudo está previsto já na norma técnica. Medicação contra HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Sim, pensar em todas as prevenções. Isso nós já temos uma linha de cuidado para essa área. Então, a equipe é responsável por fazer isso. E entre as ações, a questão de coletar uma boa história, que você pode sim ter o seu prontuário utilizado depois, posteriormente para a justiça, e está previsto também na norma técnica a coleta de material para eventualmente você fazer uma identificação posterior. Então, o serviço de saúde, ele dialoga com a polícia, né? Mas nessa perspectiva, né? Não é responsabilidade do profissional de saúde comprovar. Agora, se chega uma mulher, né, ao serviço de saúde dizendo que a gravidez que ela tem, né, ela é decorrente de um estupro, também não cabe ao profissional da saúde fazer o julgamento, se é verdade, se é mentira. O que cabe ao profissional de saúde? Isso está muito bem estabelecido. Nós temos um termo de consentimento e um termo de declaração, em que a mulher diz isso, ela assina e se responsabiliza, né? E ao mesmo tempo que ela se responsabiliza, ela desresponsabiliza o profissional, porque ele pode estar sendo induzido ao erro a partir de uma mentira, pode, né? Mas isso não é da responsabilidade do profissional de julgar, né? E aí você faz um histórico, ela preenche esse termo de declaração e aí ela é encaminhada para o procedimento. Uberlândia ainda não faz esse serviço. Nós não temos esse serviço. Cláudia, a doutora Flávia apontou inúmeros pontos em que o sistema de saúde vai precisar ser melhorado para efetivar estas questões. E eu te pergunto, como você ressaltou, como você apontou, que dentro da Lei Maria da Penha, o sistema público nosso local já é falho, já não existe aplicabilidade, a ONG vem cumprir um papel que o poder público deveria estar mais presente, você acredita que ele vai alcançar estas metas e conseguir lidar com o problema efetivamente como deveria, quando dessa chamada profilaxia da gravidez? Então, e a Flávia é doutora, eu sou doutoranda, mas eu chego lá, viu? Só para brincar. Mas assim, nós estamos com um projeto, a ONG SOS Mulher Família, junto à saúde, que é o projeto Chegando Perto, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, a emenda parlamentar, e a gente está fazendo um trabalho junto à saúde. A gente verifica que a norma técnica existe há muito tempo, mas muitos profissionais da saúde sequer conhecem. A Flávia sabe disso, ela já até palestrou sobre isso. Muitos nem conhecem. E, no caso, a norma prega que, inclusive, em situações de violência sexual contra a mulher, isso deve ser registrado, deve ser notificado. A notificação compulsória é obrigado o profissional de saúde notificar, porque senão, inclusive, você não tem diagnóstico. E como é que você exige políticas públicas sem diagnóstico? Então, esse já é um ponto de estrangulamento. Então, a gente precisa formação continuada, e a Flávia vem fazendo isso insistentemente. Nós estamos com esse projeto na ONG, junto ao pessoal da saúde, que é uma
via de mão dupla, porque a gente aprende muito com eles também, nessa interação, de formação continuada, porque muitos sequer conhecem a norma que obriga compulsoriamente a registrar esse tipo de caso de situação. Né? Na área da saúde, a gente sabe que isso existe, então já é um problema. Vem contribuir nesse auxílio ao sistema público de ajudar a identificar as demandas e assistir se de fato trata-se de um estupro, porque afinal de contas é uma ONG SOS Mulher Família. Quem melhor assiste a mulher está mais próximo. O atendimento social, psicológico e jurídico. Aproveito a oportunidade pela audiência que a TV Universitária tem, de dizer que nós estamos com fila de espera para atendimento psicológico e precisamos muito, ou de aumentar a subvenção da ONG, que está hoje aí com R$90 mil ao ano, é uma vergonha pelo trabalho que a gente realiza na cidade, mas precisamos de voluntários no atendimento psicológico. Então, ou aumentar os recursos da ONG, porque nós estamos com fila de espera, e a estratégia de atendimento é individual, com casal e grupos de apoio, não só para as mulheres vítimas de violência, mas também junto aos autores de violência, porque se eu não faço uma intervenção, como é que eu mudo o comportamento desses sujeitos? Como é que eu contribuo para esse processo? E aí eu preciso do judiciário encaminhando esses homens também, e, inclusive esses homens que estupram, que são autores de violência sexual, para que a gente faça um trabalho com eles. Então é esse o nosso intuito, mas a gente está hoje com uma deficiência em termos de recursos financeiros e humanos, para fazer adequadamente. E aí eu fico pensando, né, que a ONG, a SOS Mulher Família, ela é parceira muito antiga, né? E é extremamente importante porque a sociedade civil tem sim que se organizar para exigir do poder público que as políticas públicas se efetivem no município, né? Então, assim, quando eu falo da universidade, do lugar da universidade, eu estou falando como sociedade civil, né? Assim como a Cláudia está falando, como sociedade civil, né? Então, assim, o que nós queremos, né? O que nós precisamos, né? Saindo, inclusive, da luta do bem contra o mal, do projeto Pró-Vida ou Pró-Escolha, mais que isso, políticas públicas. Isso, o que nós demandamos? Eu penso que esse é um momento importante para isso, né? Nós demandamos audiência pública. Né? Eu gostaria muito de ver, de ver a nossa Flávia, Câmara chamando uma audiência pública. Com encaminhamentos propositivos e com resultados concretos, porque conversinha a gente tem demandas muita, que cabem ser discutidas. Exatamente. A gente sabe que o tema é polêmico, que cabe muita discussão, tem muita coisa para ser falado. Não resta dúvida de que essa prosa aqui foi, sem dúvida, muito enriquecedora. E não falamos nada, né? Ainda há muito para ser falado, é verdade. Quero agradecer a presença da doutora Flávia do Bom Sucesso Teixeira, repito, é antropóloga, ministra da Disciplina Medicina Preventiva e Comunitária da Faculdade de Medicina da UF. Muito obrigado pela presença da senhora. Também, se assim me permite, a doutora Cláudia Guerra, historiadora e uma das fundadoras da ONG SOS Mulher Família. Deixa eu deixar o telefone da ONG. Por favor, deixa o telefone, a gente já está no finalzinho. 3215-7862, venha ser voluntário no setor da psicologia, nos ajude a ajudar a comunidade a fazer esse atendimento. Muito obrigada e é sempre uma honra, com responsabilidade social, TV Universitária trazendo esses temas importantes e relevantes. Tá certo, obrigado pela presença. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui.